Olá pessoal, tudo bem? Então, como a gente já havia falado, a gente vai mostrar duas opções de colagem, né? Tanto no PixArt quanto no Photoshop. A do Photoshop você precisa ter alguns aplicativos baixados no seu celular. É o Pinterest e o PixArt. Depois disso, você vai selecionar a foto que você escolheu, que você tirou do IFB, né? Então, por exemplo, essa foto aqui é do RU da UNB. E aí eu vou dar uma pequena observada nela, né? Alguns pontos onde é que as obras poderiam se encaixar. Por exemplo, eu acho que essa parte aqui da frente destacaria a colagem. Então, preferencialmente, eu vou escolher é, obras que se encaixem nessa parte da foto. Mas vocês podem ver, por exemplo, algumas colagens que conversem com a foto de uma maneira diferente. Por exemplo, encontrar obras que a pessoa, né, o personagem, fique sentado aqui, por exemplo. Então, a partir disso, a partir dessa observação dessa foto, eu vou procurar alguma obra que se encaixe com ela. Então, eu vou vir aqui no aplicativo que eu disse para vocês, o Pinterest. Eu já selecionei aqui, né, a obra O Beijo do Gustavo Klimt. Então, eu vou procurar aqui alguma versão que esteja em boa qualidade ou que não seja assim, não esteja muito escuro. Tá vendo aqui que tem algumas releituras também. Então eu escolhi essa daqui, que eu achei que ela está um pouco mais clara e ela parece que está com a qualidade um pouco melhor. E como que eu faço para baixar? Eu vou clicar nos três pontinhos aqui e vou baixar a foto. Tá vendo? Foto baixada. Esses aplicativos eles servem tanto para o iOS, né, no caso do iPhone, quanto para Android. Então qualquer pessoa pode baixar com um espacinho no celular, né? Vou entrar aqui no aplicativo PixArt. Tem umas propagandazinhas chatas, mas nada demais. E como que eu faço para upar essa imagem que eu acabei de baixar no PixArt? Eu vou clicar no maisinho e vou selecionar a foto que eu quero editar, né? No caso, é essa foto aqui. Pronto, abriu ela. O que que eu faço agora, Lucas? Você vai na aba Ferramentas, tá vendo aqui? Ferramentas. E vou selecionar a opção de cortar. Por que essa opção de cortar? Porque a outra, essa aqui de recortar, ela vai recortar em formato geométrico. Essa cortar, ela é livre. Então, você que vai cortando ela à medida que você vai passando o dedinho. Então, ó, eu vou clicar aqui na opção pincel, vou diminuir o tamanho, tá vendo? A bolinha aumenta e diminui de acordo com o que eu vou passando aqui, vou aumentando e diminuindo. E vou começar a seleção. Você pode reparar que, por exemplo, essa obra, ela está muito bem separada. O fundo, né, no caso, e os personagens. Mas você vai encontrar obras que não vão estar tão divididas assim. Então você precisa observar bastante em como fazer essa seleção, né, esse corte. Então vou vir aqui e vou começar a passar no pezinho dela aqui. E isso vai se estendendo ao longo do trabalho. Não tem problema você errar um pouquinho, isso é normal. E você vai consertando depois com essa opção de apagar, tá vendo? Então eu venho aqui, diminuo ou aumento a bolinha de novo e apago aqui, tá vendo? Então eu vou aumentar de novo. Enfim, você vai passando por ele por toda a obra. Então passei, eu tenho um pouco mais de prática, por isso que eu não tô errando tanto assim, mas isso é prática mesmo. Você vai passando. E nessa parte do meio você pode ir aumentando o pincel também, ó. Porque o que vai pegar mesmo são somente as pontinhas, né? Então você pode passar com um pincel maior nessa parte do meio, né? E aí você se preocupar somente realmente com as pontas. Ok, vou apagar aqui o excesso. Apaguei aqui também. Diminuir aqui.
e vou passando nele inteiro. A seleção ela não precisa ficar perfeita assim, todos os lados, sem nenhum, sem nenhum errinho, porque no contraste com a imagem, a obra vai ficar pequena, né? Então, é claro que você tem que ter um cuidado grande, fazer isso sem preguiça, mas não precisa também ficar tentando fazer algo muito perfeitinho, porque isso vai desaparecer quando ele estiver em contraste com a imagem que a gente selecionou ali. Então, aqui, ó, essa partezinha de baixo aqui, selecionei um pouquinho a mais, então apaguei aqui. Selecionei a mais aqui também. Então eu vou tirando esses lugarzinhos que eu selecionei e ficaram em excesso. Pronto. Selecionei a obra inteira, tá vendo? O que eu vou fazer aqui agora... Opa! Ó, foi uma opção minha retirar esses ramos, tá vendo? Esses ramos dourados. Mas aí fica sempre a critério de vocês. Vocês não precisam necessariamente fazer igual eu faço, né? Por exemplo, se vocês repararem, esse manto aqui, ele não faz parte dos personagens principais, né? Ele cobre o manto, os personagens principais. Mas se vocês quiserem retirar ele, você poderia pegar a borracha e apagar e contornar somente o vestido dela, tá vendo? E ela em si. Então é sempre uma opção de vocês. Eu vou vir aqui, ó, tá vendo que agora ela tá... Deixa eu voltar aqui. Tá vendo que agora ela tá... eles estão sem o fundo, né? Então aqui, ou seja, isso aqui tá transparente. Então eu vou salvar esse fundo transparente aqui, ó, a opção de salvar. Salva na sua galeria. Então, ok. Pular. E vou clicar novamente no mais. Agora que eu vou trazer a fotografia em si, aquela fotografia que a gente selecionou anteriormente. Então, selecionamos aqui. Agora eu vou clicar na opção adicionar foto. Essa opção de adicionar foto, ela também serve para outras coisas, né? Mas nesse caso aqui a gente vai utilizar para adicionar o recorte que a gente fez. Então, olha, tá vendo aqui? Pronto. Eu quero que ele fique aqui, tá vendo? Destacado. É claro que as cores aqui, elas estão em harmonia, se você reparar, né? Eles estão destacando também por conta das próprias cores utilizadas pelo autor, né? Da obra. Mas aqui a gente ainda precisa fazer algo. O que seria esse algo? É observar luz e sombra, né? Porque a luz e sombra ela é muito importante para compor e para demonstrar que a obra ela está encaixada perfeitamente, né? Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, olha, observando. Essa sombra, essa sombra, ela está debaixo da lixeira, tá vendo? Se ela está debaixo da lixeira é porque é um sol de meio-dia, ou seja, os personagens também precisam estar de acordo com essa sombra, né? Então a gente vai clicar aqui, o PixArt já dá essa opção de sombra, e eu vou fazer de uma forma que fique parecendo com aquela ali, né? Então, ó, vou diminuir um pouquinho a opacidade para não ficar muito marcado, porque o foco não é a sombra, né? E aqui, a posição, você aqui tem a opção de ajustar e embaixo tem a opção de posição. Então, vou clicar em posição horizontal, não vertical sim, porque é a vertical que vai dar. Horizontal a gente pode colocar ele atrás do personagem. Vertical só um pouquinho, não precisa ser muito. Aí. Tá vendo que agora ele parece estar um pouquinho mais de acordo com a imagem. Então, isso é uma forma de compor, né? De fazer com que a imagem ela converse com a colagem em si. Olha que legal. Então, aqui, vou salvar. E por último, mas não menos importante, a gente vai vir aqui no
ViscoCam, que tem algumas fotinhas minhas aqui, ó. Aqui tem outras obras, como essa daqui que eu acabei de fazer do Naruto. Mas essa daqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai... Eu já coloquei um efeito nela, né? Mas basicamente você vai escolher alguma... Aqui é muito opcional, por isso que eu não indiquei para vocês baixarem, né? Para vocês jogarem um filtro por cima, para fazer com que a imagem ela ainda converse ainda mais com a colagem, né? Aqui também a gente tem a opção de saturação, que dá para você retirar um pouquinho da saturação. É uma opção interessante. Ó, já tinha mexido um pouquinho nela, mas... Aí. E também granulação. Granulação eu gosto muito de utilizar porque ela faz com que a imagem ela fique um pouquinho mais em conjunto, sabe? Parece que ela conversa um pouquinho mais. Ó, um antes e o depois. Um antes e o depois. E pronto, a sua colagem por meio do PixArt ela já está pronta. Agora a gente vai passar para colagem no Photoshop. Espero vocês.